Fala galera, Renato Passos aqui, professor de matemática, e na aula de hoje eu quero que vocês entendam um pouquinho mais sobre as funções que aparecem nas suas principais provas de vestibulares. Vamos lá, quais são elas? Nas suas provas caem função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica e função trigonométrica. Essas são as 5 funções que geralmente aparecem em questões na sua prova. Principalmente em termos de quantidade, função do primeiro e função do segundo se destaca em relação a todas as outras funções. Como a função do primeiro grau a gente já estudou na aula anterior, a aula de hoje é dedicada para que você aprenda teoria, parâmetros, visualizações de gráficos de máximos e mínimos para a função do segundo grau. Então, o objetivo e o intuito é que você, ao fim dessa aula, saiba se desenvolver com tranquilidade em qualquer questão de função do segundo grau, caso apareça alguma delas nas suas principais avaliações, ok? Vamos para a aula? E aí galera, então vamos começar? Basicamente o intuito dessa aula é que a gente absorva técnicas, habilidades, teorias e conceitos a respeito de conseguir desenhar o gráfico de uma função de segundo grau e entendê-lo com bastante clareza. Então, para que a gente consiga cumprir esse objetivo, eu vou nessa folha colocar basicamente formulário. Quais são todas as pré-definições importantes que você precisa saber para conseguir se desenvolver na construção e na leitura do gráfico de uma função de segundo grau, ok? Então, o primeiro elemento norteador que você precisa aprimorar é saber que a forma, o formato de uma função de segundo grau é assim, ó, y, f de x, né, é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então a ideia é o seguinte, o a é o coeficiente do termo de segundo grau, o b é o coeficiente do termo de primeiro grau e o c é o termo independente. Então a gente denomina esse c de termo independente. É importante saber que esse termo independente é onde o gráfico corta o eixo y. Então é como se ele fosse o coeficiente linear de uma função do primeiro grau, se é que a gente pode fazer essa aqui comparação, tá? Mas isso é uma comparação por absurdo, tá? Só para quem assistiu às aulas de função do primeiro grau, que antecede a aula de função do segundo grau, o b, que é o coeficiente linear de uma função do primeiro grau, é onde a reta corta o eixo y. O c, que é o termo independente de uma função de segundo grau, onde a parábola corta o eixo y. Por que parábola, gente? Porque o gráfico de uma função do segundo grau não é uma reta, como é o gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do segundo grau a gente denomina de parábola. E a parábola é uma curva, sendo que essa curva ela pode ter dois formatos. O primeiro formato é quando esse a é um número maior do que zero. Quando esse a é maior do que zero, a parábola tem esse formato aqui. E quando a é menor do que zero, a parábola tem esse formato aqui. Para ficar fácil a memorização, a gente costuma dizer que toda vez que o a é maior do que zero, feliz está. Toda vez que o a é menor do que zero, triste está. Essa basicamente é a ideia. Só lembrando que se a parábola é assim, essa abertura aqui tem nome. A abertura a gente chama de concavidade. Então, nesse caso, a concavidade está voltada para cima. Então, concavidade voltada para cima. Por que eu estou fazendo essa narração? Porque quando a gente estiver desenvolvendo os conceitos cruciais de função de segundo grau, vai toda hora aparecer referências dessa modelagem, com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para baixo, e eu preciso que você tenha essas referências. Então, dessa página, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse c é o termo independente, que é onde a parábola corta o eixo y. Por que parábola? Porque o gráfico de uma função de segundo grau não é uma reta, é uma parábola. Parábola é essa curva. E a abertura tem nome, a gente chama sempre de concavidade. Toda vez que o a é maior do que zero, a concavidade está voltada para cima, feliz está. Toda vez que o a é menor do que zero, a concavidade está voltada para baixo, triste está. Só lembrando, tá, que em matemática f de x é a mesma coisa que y. Então, se você quisesse escrever y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c,
dá no mesmo, porque f de x é exatamente igual ao y. Outros elementos norteadores do qual você precisa saber para a gente consolidar aqui o nosso formulário de função do primeiro grau, parte do princípio da aula que antecede essa aula que a gente está fazendo nesse exato momento. A aula que antecede essa aula de função do segundo grau é uma aula que também está upada aqui no YouTube com o nome de Encontrando Raízes de uma Equação de Segundo Grau. Então, se você está caindo nessa aula aqui de paraquedas, eu aconselho que você assista a aula de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. A gente aprendeu algumas formas. Quais são as formas? Então, se eu quero encontrar raízes, o que são as raízes? As raízes são os valores de x para o qual y é igual a zero. O que significa dizer? Então, se eu quero encontrar as raízes de uma função de segundo grau, o que eu tenho que fazer? Igualar o y a zero. Quando eu igualo o y a zero, eu vou encontrar valores de x. Esses valores de x a gente denomina de raízes. Um detalhe importante, as raízes são onde a parábola corta o eixo das abscissas. E o eixo das abscissas a gente já estudou em plano cartesiano, na primeira aula de função do primeiro grau, também disponível aqui no canal do Fator, onde a parábola corta o eixo x. São as raízes. Sendo que aprendemos a encontrar raízes por Bhaskara, né? Como eu encontro raízes? Delta é b ao quadrado menos 4ac, ou x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Na aula de resolvendo equações do segundo grau para encontrar as suas raízes, a gente aprendeu outra técnica. Podemos encontrar as raízes de uma equação de segundo grau usando soma e produto. Soma das raízes menos b sobre a e o produto das raízes sendo c sobre a. Então, soma menos b sobre a e produto c sobre a. Então, dessa página eu quero que você memorize elementos norteadores para se desenvolver no objetivo que a aula de hoje tem, que é fazer com que você consiga ler e construir um gráfico de uma função de segundo grau com qualidade. Então, vamos lá. Função de segundo grau é a sua forma, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. O a é o coeficiente do termo de segundo grau, o b é o coeficiente do termo de primeiro grau e o c é o termo independente. Lembrando que esse a tem que ser diferente de zero, né? Porque se ele é igual a zero, a função não é do segundo grau, ela vai ser do primeiro grau. O c tem nome, chama-se de termo independente, ou seja, é onde o gráfico corta o eixo y. Lembrando que o gráfico de uma função de segundo grau não é uma reta, é uma parábola. Parábola é essa curva aqui. Lembrando que a abertura tem nome, chama-se concavidade. Toda vez que o A é maior que zero, feliz está, concavidade está para cima. Toda vez que o A é menor que zero, triste está, concavidade está para baixo. Ah, quero encontrar as raízes da função do segundo grau, Renato. O que tu tem que fazer? Basta igualar o y a zero, porque a raiz é justamente isso. Quais são os valores de x para qual o y vale zero. Como encontrar as raízes de uma equação de segundo grau? Basta fazer Bhaskara, delta b ao quadrado menos 4ac, x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, já tem uma aula específica sobre isso, ou quem não quer fazer Bhaskara faz soma e produto, soma das raízes menos b sobre a e o produto das raízes c sobre a. Isso é o formulário de função do segundo grau que vai nortear o objetivo da nossa aula de hoje. Aliado a isso, eu preciso que você entenda a análise do discriminante. Então, discriminante é o valor de delta, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. A análise do discriminante. Análise do discriminante. A gente tem algumas referências para essa análise. Toda vez que a gente tem o delta maior do que zero, tem uma condição. Toda vez que a gente tem delta igual a zero, tem outra condição. E toda vez que a gente tem delta menor do que zero, temos outra condição. A situação basicamente é o seguinte. Toda vez que o delta é maior do que zero, quando a gente for encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, a gente vai ter x1 diferente de x2. Quando a gente tem delta igual a zero, quando a gente for encontrar as raízes da equação de segundo grau, sempre teremos x1 igual a x2. E quando tivermos um delta menor do que zero e formos encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, a gente vai verificar que não existe nem x1 e nem x2 pertencente ao conjunto dos números reais. Por que não existe isso, gente? Porque para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, a gente tem que encontrar delta. Se o delta for menor do que zero,
o delta vai ser um número negativo. E no conjunto dos números reais, a gente não consegue extrair raiz quadrada de um número negativo. Por isso que quando delta é um número negativo, não existe raiz que pertença ao conjunto dos números reais. Mais para frente, você vai ver que a gente consegue encontrar as raízes imaginárias. Mas aqui a gente está focado aqui. Então, referências para delta. Sendo que isso tem nome, tá? Toda vez que o delta é maior do que zero, a gente diz que ele possui, que essa equação possui duas raízes reais distintas. E de fato é, né? Duas raízes reais diferentes. Toda vez que o delta é igual a zero, a gente vai dizer que possui duas raízes reais iguais, ou seja, um mesmo número é raiz da mesma função duas vezes. Isso aqui a gente também chama de raiz dupla, tá? Cuidado com a nomenclatura. E quando delta é menor que zero, a gente diz que não possui raiz real. Por que a gente está fazendo isso aqui, gente? Porque para você aprender a construir um gráfico com qualidade, é preciso que você domine essas referências. Então, a junção da parte frontal dessa folha com o verso dessa folha é o que vai direcionar os nossos conceitos que iremos aprofundar na aula de hoje. Então, repara, se a gente já sabe que quando A maior do que zero, a concavidade está voltada para cima, e quando A menor do que zero, a concavidade está voltada para baixo, que quando delta maior do que zero, eu tenho x1 diferente de x2. Quando delta igual a zero, eu tenho x1 igual a x2. E quando delta menor do que zero, não existe nem x1 e nem x2, a gente pode juntar todos esses conceitos e concluir algumas referências. Quais são as referências? Lembra que lá no formulário está dizendo que o que é raiz? A raiz é onde a parábola está cortando o eixo x. Então, o eixo x tem exatamente a interseção da parábola com o eixo x é nas raízes. São nas raízes, né? Então, olha aqui. Que são raízes? São os valores de x para o qual y é igual a zero. E as raízes é onde a parábola corta o eixo x. Então, por exemplo, se o delta é maior do que zero, a parábola vai cortar o eixo x exatamente em dois pontos. No x1 e no x2. Isso é o eixo x. Se o delta é igual a zero, a parábola vai cortar o eixo x em um ponto só, porque esse ponto é justamente onde x1 é igual a x2. E se a parábola corta o eixo x nas raízes e o delta é menor do que zero, não tem raiz, a parábola não vai cortar o eixo x em nenhum ponto. A gente vai dizer que ela vai flutuar. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou unir exatamente os dois conceitos e quero que a gente seja capaz de construir o gráfico do A aliado ao delta. Exemplo. Como seria o gráfico em que o A é maior do que zero e o delta maior do que zero? Como seria o gráfico em que o A é maior do que zero e o delta igual a zero? Como seria o gráfico em que o A é maior do que zero e o delta menor do que zero? Como seria o gráfico em que o A é menor do que zero e o delta é maior do que zero? Como seria o gráfico do A menor do que zero e do delta igual a zero? E do A menor do que zero e do delta menor do que zero? Eu quero desenhar o gráfico somente ao que tange o eixo x, tá? Então, por enquanto, ó, só estou desenhando aqui o eixo x. Então, só estou desenhando o eixo x. Eixo x, eixo x e eixo x. Repara na situação que nós temos. Nós temos a seguinte situação. Se o A é maior do que zero, tá feliz. Mas se o delta é maior do que zero, então tem duas raízes. Então, tu concorda que o gráfico tem concavidade voltada para cima, tocando o eixo x em dois pontos? A mesma coisa acontece aqui. Ó. A maior que zero está feliz. Delta igual a zero, só toca o eixo x em um ponto só. Pode ver que esse, o x1, é igual a x2. A maior que zero está feliz, porém o delta é menor do que zero. Está flutuando, não tem raiz real, não toca o eixo x em nenhum ponto. Entende? Delta menor que zero, quer dizer, A menor que zero, está triste, porém o delta maior que zero, está tocando em dois pontos, porque delta maior que zero diz que x1 é diferente de x2. Então isso aqui seria x1 e isso aqui seria x2. Ó, A menor que zero, está triste, delta igual a zero. Uma raiz, duas raízes reais iguais. Então aqui o x1 é exatamente igual ao x2. A menor que zero, está triste, delta menor do que zero, não tem raiz real, não toca o eixo x em nenhum ponto.
São essas referências que eu quero que você absorva para que a gente, de fato, faça um exemplo de cada gráfico que a gente usou aqui. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma função qualquer e a gente vai desenhar o gráfico dessa função qualquer. Primeira função que nós iremos trabalhar é essa aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Então, quero que você seja capaz de desenhar e entender as circunstâncias que estão envoltas nessa função de segundo grau. Por exemplo, uma falha técnica aqui, gente, mas contornei. Vamos lá, quem é o valor de A? Vale 1. Quem é o valor de B? Menos 5. Quem é o valor de C? 6. Vamos encontrar as raízes. Está escrito no formulário. Para eu encontrar as raízes, basta eu igualar a zero. Então, ficou x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Vou encontrar as raízes fazendo Bhaskara. Delta b ao quadrado menos 4ac. Fazendo a continha, teremos que delta é b, que vai ser menos 5. E esse menos 5 está ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale 6. Daqui tu vai ter delta 25 menos 24. Daqui tu responde que delta é unidade. Segunda parte, para encontrar as raízes, x é igual menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substitui valores, x é igual, b é menos 5, menos b vai dar 5, mais ou menos raiz de delta. Raiz de 1 é 1 sobre 2. Daqui tu tem duas raízes, tu tem a x' e tem a x duas linhas. Como você faz isso? 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Até aí foi? Encontrou as raízes. Aí tu fala, Renato, não quero encontrar as raízes assim. Ótimo. Você já aprendeu na aula de encontrando raízes de uma equação de segundo grau a encontrar raízes de outra forma. Qual soma e produto? Quem é a soma? Menos b sobre a. Quem é o produto das raízes? C sobre a. Então, se b é menos 5, menos b é 5. Sobre a, que é 1, a soma é 5. O produto, C é 6, o A é 1, 6 sobre 1, 6. Aí tu pensa, quais são dois números, a x' e a x duas linhas que tem soma 5 e produto 6? Vai encontrar que é 3 e 2 que converge para as raízes que tu encontrou fazendo Bhaskara. Essas são as técnicas que a gente havia estudado para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. O intuito da aula não é esse, porque a gente está aprendendo a desenhar o gráfico de uma função do segundo grau. Eixo vertical, eixo das ordenadas, eixo horizontal, eixo das abscissas, eixo x. Olhou para o A. O A é 1, então você vai analisar. Se o A é 1, o A é maior do que 0. Se ele é maior do que 0, feliz está. Logo, a concavidade está voltada para cima. Como seria o gráfico? Concavidade voltada para cima, tocando o eixo x em dois pontos. Que dois pontos seriam esses? Nas raízes. Se aqui é o 0, obviamente, essa é a raiz 2 e essa é a raiz 3. E você estudou que a parábola corta o eixo y em C. Quem é C? 6. Aqui está o gráfico da função do segundo grau. Detalhe, gente, eu vou desenhar outros exemplos de gráfico e depois eu vou voltar para essa folhinha para falar sobre esse ponto, tá? Esse ponto é muito importante e ele compõe também o nosso gráfico. Mas por enquanto eu quero explorar outro exemplo. Então vamos para outro exemplo de gráficos de funções do segundo grau. O exemplo que eu vou colocar agora vai ser essa função do segundo grau aqui. Ó. Vamos ver se a gente consegue desenhar o gráfico dela. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, ok? Então, olhando para essa função, me fala quem é o valor de A dessa função do segundo grau. O A vale 1. Me fala quem é o valor de B. Menos 4. E quem é o valor de C? 4. Encontrando as raízes, Bhaskara, delta, B ao quadrado, menos 4ac. Então, delta é B. Quem é B? Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Efetuando a continha, tu vai ter que isso é 16 menos 16. O delta vale 0. Para encontrar as raízes, faça outra parte da fórmula. X é igual a menos B. Mais ou menos raiz de delta, isso tudo sobre 2A. Logo, x é menos B. Se B é menos 4, menos B é 4. Mais ou menos raiz de delta, 0. Sobre 2A, que é 2 vezes 1, vai dar 2. Daqui eu tenho duas raízes, a x' e a x duas linhas. Como vai funcionar isso? 4 mais 0, 4 sobre 2, 2. 4 menos 0, 4 sobre 2, 2. Está aqui as duas raízes. Pegou a ideia? Ah, não quero fazer assim, Renata. Eu quero fazer encontrar as raízes usando soma e produto. Então, vamos lá. Soma quem é? Menos b sobre a. Quem é o produto?
C sobre A. Lembrando que no vídeo de encontrando raízes de uma equação do segundo grau, a soma e produto foi demonstrada lá, tá? Menos B vai ser 4 sobre o A, que é 1, a soma vai dar 4. E o produto, 4 sobre o A, que é 1, vai dar 4. Quais são dois números, a x' e a x duas linhas? Dois números que somam 4 e tem produto 4, 2 e 2, porque 2 mais 2 é 4, 2 vezes 2 também é 4. Converge para as raízes aqui, fazendo através da resolução por Bhaskara. Sim, tu escolhe. Mas o intuito não é isso, o intuito é a gente desenhar o gráfico dessa função do segundo grau. Então, o eixo vertical, quem é? É o eixo y, e o eixo horizontal é o eixo x. Foi? Sendo que se você reparar, o A é 1. Então, se o A é 1, o A é maior do que 0. Se o A é maior do que 0, feliz está. Então, tu vai fazer uma parábola com concavidade voltada para cima, porém só toca o eixo x em um ponto. Por que só toca o eixo x em um ponto, gente? Porque o delta é igual a 0. E quando tu tem delta igual a 0, você tem o quê? Duas raízes reais que são iguais, que é diferente da questão anterior. Da questão anterior, você tinha delta igual a 1 e delta é maior do que 0. Logo, você tem o quê? Duas raízes reais distintas. Aqui, o delta deu 0. Como o delta deu 0, tu já sabia que as raízes deveriam ser iguais. Então, ela só toca o eixo x em um ponto. E esse ponto, justamente, quem é? É o 2. Corta o eixo das ordenadas no termo independente, que é 4. Entendeu a ideia? Esse gráfico, novamente, eu vou voltar para falar desse ponto aqui, tá? Fiquem atentos. Vou fazer mais um exemplo. E o próximo exemplo do qual eu vou fazer vai ser... Vou colocar aqui, tá? Próxima função, y é igual a x ao quadrado menos 2x mais 8, tá? Vamos agora olhar para esse gráfico e tentar utilizar referências sobre ele. Então, eu vou fazer assim, ó. Quem é o valor de A? 1. Quem é o valor de B? Menos 2. Quem é o valor de C? 8. Foi? Bhaskara. Delta B ao quadrado, que seria menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu estou encontrando as raízes. Então, eu igualei o y a 0. Então, o delta ficou 4 menos 32. Daqui você vai ter que o delta é o quê? Menos 28. Opa, tu já sabe. O delta é o quê? Um número menor do que 0. Logo, tu sabe que não existe nem x1 e nem x2 pertencente ao conjunto dos números reais, né? Tu sabe que esse gráfico vai ficar flutuando, mas vamos lá tentar encontrar as raízes. Quem vai ser? X é igual menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual menos b. Quem é b? Menos 2. Então, menos b vai dar 2. Mais ou menos raiz de menos 28 sobre 2 vezes o a, que vai ser 2. Aqui eu tenho duas raízes, tá? Eu tenho a x' e tenho a x duas linhas. A primeira é 2 mais raiz de 28 sobre 2. E a segunda raiz vai ser 2 menos raiz de menos 28 sobre 2. Gente, eu posso resolver isso aqui, tá? Mas como a gente ainda não fez a aula de números complexos, nem das potências de I para a gente verificar a unidade imaginária que tem aqui dentro, por enquanto eu quero apenas mostrar como isso ficaria no gráfico de uma função de segundo grau. Como isso ficaria? Eixo vertical é o eixo das ordenadas, que é o eixo y. E o eixo horizontal é o eixo das abscissas, que seria o eixo x. Como o A é 1, você sabe que o A é maior do que 0. Se o A é maior do que 0, a concavidade está voltada para cima. Então, tu teria esse gráfico aqui, ó. Repara que pelo fato de o delta ser um número menor do que 0, não tem raiz real, porque esses dois números são números imaginários. Quando eu tirar a raiz do número negativo, eles vão virar números imaginários. Então, tu tem essa parábola aqui, em que você vai estudar um pouquinho mais para frente a respeito desse ponto. Nos minutos seguintes eu vou falar sobre ele. E a única coisa que você sabe por enquanto é que ele toca o eixo y no 8, em que o A é maior do que 0, tá feliz, a concavidade está voltada para cima e não toca o eixo x pelo simples fato do delta ser menor do que 0. Pegou a ideia? Vou fazer um aqui com a concavidade voltada para baixo para eu chegar no que eu quero explorar depois, tá? Eu vou colocar essa função aqui, ó, y é igual menos x ao quadrado mais 7x menos 10
isso é igual a zero. Então, olhando para essa função, me fala quem é o valor de A, menos 1. Me fala quem é o valor de B, 7. Quem é o valor de C, menos 10. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Eu vou fazer direto, tá? Menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que vai ser menos 10. Efetuando a continha, ficou 49. 49 menos 40. 49 menos 40, o delta é 9. Segunda parte da fórmula, x é igual a menos b. Então vai ficar menos 7 mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 2a, que vai ser 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Daqui eu tenho duas raízes, a x' e a x, duas linhas. Tá? Menos 3 menos 7 menos 10. Menos 10 sobre menos 2, a primeira raiz é 5. E a segunda é menos 7 mais 3. Menos 4 sobre menos 2, a segunda raiz é 2. Ah, não quero fazer assim, Renato. Ótimo, faz soma e produto. Quem é a soma? Menos b sobre a. Quem é o produto? C sobre a. Tem que convergir para as mesmas raízes. Se b é 7, menos b é menos 7. Sobre a, que é menos 1, a soma é 7. Pode ver que 5 mais 2 dá 7. O produto C sobre a. Menos 10 sobre a, que é menos 1, o produto é 10. Pode ver que 5 vezes 2 também é 10. Então, tu pensaria quais são dois números que têm soma 7, produto 10? 5 e 2. Só um detalhe que vocês podem estar pensando, gente, por que aqui, que foi o exemplo anterior, que deu delta menor do que zero, eu não fiz a soma e produto? Porque dificilmente a gente conseguiria pensar em duas raízes, ou seja, em dois números que desse tal soma e desse tal produto, por exemplo. Se eu fosse efetuar aqui a soma e o produto, a soma dá menos b sobre a e o produto c sobre a. Quem é o b? Menos 2, então menos b vai dar 2 sobre o a, que é 1. 2 sobre 1 é 2. Quem é o produto? 8 sobre a, que é 1. 8 sobre 1 é 8. Tu consegue me dizer quais são dois números que têm soma 2 e produto 8? Dificilmente a gente conseguiria pensar. Então, toda vez que tu ficar trancado nessa linha de pensamento, recorre a usar um método mais mecânico para encontrar e não tão assim reflexivo, ok? Porque a gente não vai conseguir. Por quê? Quais são os números? Um é o 2 mais raiz de menos 28 sobre 2 e o outro é o 2 menos raiz de menos 28 sobre 2. Difícil pensar nesses números, né? Apenas fazendo reflexões. Como aqui não é o caso, porque o delta deu 9 e 9 é um número maior do que zero e você sabe que tem duas raízes reais e distintas. A única atenção que a gente tem que ter é que o a é menos 1. E se o a é menos 1, ele é menor do que zero. Logo, triste está. Então, cuidado na hora de desenhar o gráfico. Que cuidado é esse? Eixo vertical, eixo y, eixo horizontal. Você teria o eixo x. A parábola tem concavidade voltada para baixo. Ela está triste. Ela seria assim, ó. Porque esse ponto é uma raiz, que é 2. Esse ponto é outra raiz, que é 5. E esse ponto é o termo independente, que é o menos 10. A gente vai falar agora sobre esse ponto, que ele é bem importante, bem explorado também nas nossas principais vestibulares, tá? Esse ponto ele é bem importante e ele é bem específico. É sobre ele que a gente vai tratar agora, ok? Então, a análise completa sobre esse ponto vai estar no próximo vídeo. Então esse vídeo, o único intuito era que a gente conseguisse construir até esse ponto com qualidade os gráficos de uma função do segundo grau, ok? Então na próxima aula a gente continua exatamente aqui. Até, tchauzinho, não esqueça de curtir o vídeo, seguir a página aí do Fator na sua casa e até!